Muito bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, e esse é mais um Bom Dia Mercado. O programa de sexta-feira, assim como de segunda, ele é um pouquinho mais espaçado, porque eu falo também de sábado e de domingo. Vou separar aqui os jogos que eu vou fazer de verdade, tá? Não vou ficar falando sobre todos os jogos do final de semana, vou só falar sobre os jogos que eu vou fazer e, claro, vou ficar de olho aqui nos comentários para saber o que vocês vão fazer, para eu também tentar me atentar a outros jogos, tá? Por que eu estou separando alguns jogos específicos? A Bundesliga 1 e a Bundesliga 2 estão chegando ao final, essa é a penúltima rodada. Muito time está desinteressado já, tem muita equipe desinteressada. Então eu vou tentar focar no que é importante. A Premier League voltou agora, mas eu ainda não estou tão habituado, então eu vou selecionar alguns jogos só de equipes que eu costumava trabalhar antes e a mesma coisa eu vou fazer no Campeonato Espanhol. Também estou um pouco sem ritmo no espanhol e vou procurar só as equipes que eu estava acostumado a trabalhar. E também vou falar de como é que foi a minha quinta-feira do dia 18. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou o Theo, esse é um canal sobre trade esportivo e esse é mais um Bom Dia Mercado, um programa matinal, quase sempre, com parceria oficial da Betfair. E no programa de hoje eu já vou começar falando do meu dia de ontem, quinta-feira, que foi um dia bem normalzinho, eu fiz bem poucos jogos, tentei clicar ali só quando eu tinha bastante confiança, não houve quase nenhuma oportunidade para match odds para mim, mas as oportunidades no mercado de gols foram bastante interessantes. Antes da gente começar, eu quero saber, primeiro, como é que foi a tua quinta-feira? Se foi um dia bom ou ruim, quais foram os melhores jogos que você fez e o seu planejamento para sexta, sábado e domingo. Tá? Eu vou ficar de olho nos comentários e além da gente trocar essa ideia, você ainda concorre aos brindes aqui do canal. Se você quiser ganhar uma caneca como essa da Betfair, ou um moletom ou uma camisa, comenta aqui embaixo. Eu vou tirar o próximo sorteado de segunda-feira desse vídeo de hoje de sexta-feira. Geralmente eu pego um vídeo randômico ao longo da semana para poder sortear no final de semana, mas eu vou pegar desse vídeo aqui, vou dar essa colher de chá para você, desse vídeo aqui que eu vou tirar o sorteio dessa caneca da Betfair e divulgo o sorteado na segunda. Então comenta aqui para mim como é que foi a tua quinta e o que tu pretende fazer nesse final de semana. Antes de eu começar a falar do dia de hoje, eu vou deixar listado aqui embaixo, separado, dia de sexta, dia de sábado e dia de domingo. Acho que dá para fazer aqui no YouTube se eu colocar o tempo, que aí facilita. A hora que tu terminar a sexta-feira, tu pode vir aqui clicar para ver só os jogos de sábado, fica mais fácil. Então eu vou tentar deixar listado aqui embaixo os dias específicos do que eu estou comentando. Vou começar falando então da minha quinta-feira, vou puxar aqui os confrontos, está aqui o primeiro deles, Holstein Kiel e Dresden, um jogo onde não tinha muito interesse por parte do Kiel, o Kiel já está muito de boa, já está para finalizar aí a competição numa posição bem abaixo do que poderia ser, né? O Kiel está aqui em nono, poderia ter ficado até um pouquinho mais acima, mas acabou vacilando ao longo do caminho. O jogo era muito importante para o Dresden, assim como foi vários jogos do Dresden. Posso listar aqui de cabeça porque eu fiz todos os jogos do Dresden na volta. Ó. O Dresden dentro de casa contra o Stuttgart, o Dresden dentro de casa contra o Fürth, o Dresden dentro de casa contra o Hamburgo, fora de casa contra o Wiesbaden, fora de casa contra o Arminia, quase todos esses jogos que eu vi, o Dresden não conseguiu me mostrar nenhum tipo de interesse. Mesmo na vitória contra o Wiesbaden fora de casa, surpreendente, o Wiesbaden conseguiu fazer força para perder aquele jogo. Então é incrível, realmente me surpreendi com a falta de ânimo, com a falta de vontade do Dresden nesse jogo do Kiel e em todos os outros jogos. Sabe quando você tem um time precisando pontuar e tendo a chance de ainda se livrar e você não consegue ver vontade do time. Né? A gente sabe que o Dresden ficou muito tempo parado por conta da paralisação desse problema todo, e aí ele teve que fazer vários jogos em sequência, a cada 3 dias eles estavam jogando, é muito cansativo. Sim, eu entendo isso, mas é importante para o clube pontuar, né? E você não consegue ver nos jogadores vontade. É chato de se ver isso, né? Porque o fato de não ter vontade acaba dificultando também a questão da leitura. Para mim, a leitura para gols, então, prejudica muito, porque eu consigo ver espaços na defesa, às vezes, do Kiel, com muito erro defensivo, mas o Dresden não aproveita. Né? Isso prejudica um pouco a leitura e faz com que quase todas as entradas que eu queira fazer em jogos do Dresden seja a favor do adversário dele. E foi mais ou menos assim hoje. Né? Infelizmente não tinha tanta leitura assim para dar back ao Kiel no primeiro tempo. Houve uma expulsão a favor do Kiel, uma expulsão do jogador do Dresden, conseguiu ser expulso ali em torno de no intervalo de 3 minutos, mas não tinha leitura.
né? Porque o Kiel estava jogando muito abaixo do esperado, muito sem vontade, então eu acabei não pegando essa expulsão, que pagou como se fosse um gol, mas eu estava no over limite do HT aqui, eu demorei a fazer essa entrada, demorei a entender ali uns espaços que eu queria encontrar e demorei a encontrar uma cotação justa também pela falta de vontade do Dresden, que estava jogando mais no erro do Kiel, e teve situação para abrir o placar por conta desses erros bobos do Kiel, e o gol do Kiel foi sair lá no último segundo do primeiro tempo, então eu acabei conseguindo pegar esse primeiro lucro aqui no over limite do HT. Não fui na frente, fui no limite, porque eu acreditava muito mais no Kiel, mas não tinha confiança para fazer o back no Kiel. No segundo tempo eu imaginei um Dresden com homem a menos vindo para cima para poder marcar pontos, para poder pontuar, para poder tentar virar o jogo, e não foi isso que aconteceu. Mais uma vez o Dresden recuado, de boa, e o Kiel tocando bola. Então foi sim um jogo no segundo tempo onde o Kiel teve várias oportunidades para poder fazer o seu segundo, terceiro, quarto gol, acabou fazendo só um, teve a oportunidade para fazer o terceiro e o quarto, mas era nítida a falta de vontade. Então foi um jogo bem mais ou menos assim, poderia ter sido muito mais engraçado se o adversário do Kiel não fosse assim tão desinteressado. O Alavés com o Sociedad foi um jogo horrível no primeiro tempo, muito morno, muito chato, não me deu leitura nenhuma para fazer nada, né? Eu tinha vindo aqui para poder olhar e tentar buscar alguma coisa ali, a pior equipe em campo, mas não encontrei nada. No segundo tempo, um jogo bem aberto, muito mais movimentado. Fui espetar uma moeda lá no over limite, no finalzinho do jogo, também consegui pegar uma boa cotação aqui. E adivinha, o gol saiu de novo no último suspiro. Foi a bola entrar no gol, o juizão praticamente acabar o jogo. Tem dias que a gente tem sorte, né? Então peguei um over limite aqui também. Mais um jogo que eu tinha separado para fazer, o Arminia contra o Darmstadt, um jogo muito bom de se assistir, muita correria por parte do Darmstadt no contra-ataque, número 20 do Darmstadt corre bastante, né? Tá sempre impedido, mas corre bastante, levou bastante perigo para a defesa do Arminia, mas foi mais um jogo onde o Arminia conseguiu controlar bem. Se você assistiu esse jogo, você conseguiu entender como é que era o Arminia na temporada inteira. Era um time que conseguia se adaptar. Se adapta quando precisa ser muito ofensivo, se adapta quando precisa recuar, se adapta quando precisa manter a bola. Se você chegou a ver o final desse jogo, você conseguiu ver o Arminia batendo escanteio curto, trazendo a bola para o centro, recuando no goleiro, tentando dar balão para furar a linha ali defensiva do Dresden com os jogadores altos que eles têm. É mais ou menos assim que o Arminia conseguiu praticamente esse título, né? Muito difícil o Arminia perder esse título, mas esse acesso direto. Um jogo, um time equilibrado, um time que sabe dosar, né? E apesar de ter sido 1-0, esse jogo poderia sim ter sido 1-1, poderia ter sido 2-1, teve espaço, o Darmstadt teve as suas oportunidades para poder marcar o gol. Eu estava lá, fui tentar buscar um empate nas bolas paradas, teve um momento ali onde a odd do Arminia segurou bastante, mas esse empate infelizmente não veio. Eu estava aqui no over à frente, esse aqui eu queimei uma moeda no over à frente, mas acabei não conseguindo pegar nada. Jogo do Real Madrid-Valência eu já tinha praticamente encerrado meu dia, cheguei a ver o comecinho do jogo do Real, mas fui vendo alguns contra-ataques do Valência e foi desistindo de ficar a favor do Real Madrid ali, acabei não clicando em nada e dali para frente eu já não fiz mais nada, o Real acabou ganhando de 3-0. Se você conseguiu pegar os gols do Real Madrid no segundo tempo, comenta aqui embaixo. Eu não tenho metodologia para trabalhar back no segundo tempo, a não ser que seja aquela moeda no final do jogo com uma odd mais alta. Eu não acho que tenha sido o caso do Real Madrid aqui, marcando aos 61, essa odd devia estar ainda abaixo de 2, então eu não peguei nada. E o Sporting ganhou do Tondela por 2-0 com um golaço de falta. De novo, mais um gol de livre direto do Sporting, que acabou queimando a minha língua aqui em relação à dificuldade do Sporting. Eu não sei se o Sporting jogou bem ou mal, você pode comentar aqui para mim, mas que foi um golaço foi. Eu estava fazendo alguma coisa aqui no computador, estava olhando para cima e vi essa bola parada e foi muito perigosa, mas eu já estava com os mercados todos fechados, tá? Também tivemos a volta do Campeonato Carioca ontem, Flamengo num jogo treino praticamente contra um Bangu a 1,10, 1,15, não sei quanto era a odd do Flamengo, estava 1,12. Ganhou do Bangu por 3-0. Eu não costumo trabalhar essas cotações muito amassadas, para mim não faz o meu estilo de trade, ainda mais nesse tipo de campeonato como o Carioca, que eu, apesar de ser carioca, não tenho assim, a não ser nas fases mais avançadas, lá alguma coisa de semifinal ou final. Beleza? Então,
fechamos aqui como é que foi meu dia 18, quinta-feira. Vou falar para vocês o que eu separei para fazer o meu planejamento nessa sexta-feira. Meu primeiro confronto do dia vai ser o Tottenham do Mourinho contra o United do Solskjaer. Esse confronto aqui é interessante porque o United foi para uma paralisação tendo feito bons jogos antes da paralisação e o Tottenham vinha fazendo péssimos jogos, né? Apesar de eu não concordar muito com o Solskjaer no United e nem com as peças que o United tem, eu acho que o United poderia estar com um elenco muito melhor do que eu tenho e com um treinador muito melhor, eles conseguiram ali ter uns bons resultados no final, antes da paralisação, e o Tottenham estava com os resultados muito ruins, o Mourinho estava bastante pressionado. Então eu quero ver esse jogo aqui, esse jogo é bem a minha cara para fazer ler a pior equipe em campo, vou deixar de novo listado aqui lá no final do vídeo, ou num card aqui em cima, mas você pode pesquisar aí no YouTube, melhor método para iniciante, no meu canal aqui você vai encontrar, que é o método de trabalho que eu vou aplicar aqui e o que eu apliquei durante a maioria da minha carreira aqui no trade esportivo, que me fez crescer bastante o meu capital. Então eu venho para esse jogo para aplicar a leitura sem viés e estar ali a pior equipe, se eu tiver uma pior equipe em campo, logicamente. Esse é o primeiro jogo que eu vou fazer na sexta-feira. O segundo jogo que eu separei na sexta-feira é o jogo do Sevilha com o Barcelona, um confronto muito difícil para o Barcelona fora de casa contra o terceiro colocado, provavelmente vai ser osso duro. Claro, a odd do Barcelona é uma odd de favorito, né? Quase um jogo parelho, mas é uma odd de favorito. É uma excelente oportunidade para estar a favor do Barça com uma odd mais alta, se você tem método, ou para estar lei ao Sevilha, assim como eu, que eu tenho método, se o Sevilha estiver pior em campo. Mas não se enganem, né? O Sevilha provavelmente vai explorar as dificuldades do Barcelona, vai tentar marcar alto, vai tentar prejudicar a saída de bola ali do Barcelona, que antes da paralisação tinha muita dificuldade nessa saída, né? Passe errado ali do Ter Stegen, e vai tentar forçar muito isso. Então cuidado para não se abraçar no Barcelona, porque é apenas o Barcelona. Vamos tentar aplicar a leitura em live, não tem problema, não morde, lê o jogo, não morde. Tá? Sei que muita gente tem pressa, que quer se abraçar antes da hora, mas verifica primeiro, né? Às vezes o Barcelona vai dar sinal de entrada aos 30 minutos. Não precisa ficar nesse sofrimento todo. A minha dica para você é isso, provavelmente isso aqui que eu vou fazer, tá? E por último, esse jogo aqui passa um pouco ali o jogo do Barcelona, atrapalha o horário do jogo do Barcelona, mas temos o Famalicão com o Braga. É sim um jogo do Campeonato Português, tem muita gente que não gosta. Eu particularmente gosto de fazer alguns jogos, principalmente do Braga, Sport, Benfica e Porto, que são as equipes que eu costumo acompanhar. E esse aqui é um confronto direto para estar na Europa, né? Nas competições europeias do ano que vem. O Famalicão está brigando diretamente ali com o Braga, né? O Sport já conseguiu se distanciar um pouquinho. Então, para estar ali na qualificação da Europa League, esse confronto é muito interessante. Essa odd do Braga a 2 é muito chamativa, mas esse time do Famalicão é muito forte no contra-ataque e pode ser um confronto interessante. Se você não está afim de fazer o confronto espanhol, esse aqui pode ser um prato cheio para você. Tá? Se não tiver leitura lá também, esse aqui pode ter. Também é um bom jogo para se trabalhar a pior equipe em campo ou back ao favorito, se for o seu caso. Então eu fecho aqui a sexta-feira e vou falar agora de sábado, dia 20 de junho, o que eu vou fazer nesse dia. No sábado eu vou começar às 8h30 da manhã dando uma olhada nesse jogo do Leicester contra o Watford. O Watford dentro de casa, que conseguiu dar uma respirada ali fora da zona de rebaixamento contra um Leicester que é terceiro colocado, vai começar com uma cotação ali de 2,05. Eu cheguei a dar uma olhada nessa odd, ela estava mais ou menos ali a 2,10 na Betfair, pode ser que ela seja até um pouco mais alta no início do jogo. É bom dar uma olhada nas escalações, mas pode ser um bom jogo também para o meu método de se aplicar, leia a pior equipe em campo, se eu encontrar uma dificuldade do Watford aqui contra o Leicester. O Leicester é um time muito diferente daquele time campeão alguns anos atrás, não é aquele time todo de contra-ataque, já é um time que propõe muito mais o jogo, que gosta de ter a bola, pelo menos antes da paralisação era assim, então eu vou acordar cedo aqui no sábado para dar uma olhada nesse jogo. Vou pular o jogo do Campeonato Espanhol, entre o Espanhol e Levante, às 9 horas e vou direto para a Bundesliga 1, penúltima rodada, muitos jogos interessantes, vou tentar dar um panorama geral aqui neles. Jogo do Colônia com o Frankfurt, ainda tem alguma briga aqui? Praticamente nenhuma. O Frankfurt dificilmente vai conseguir uma vaga nas competições europeias e o Colônia praticamente zero a chance de ser rebaixado. O Fortuna ainda pode fazer 35 pontos, mas é muito difícil que chegue no Colônia. O que eu considero de importante para esse jogo aqui? São as duas equipes com as bolas aéreas mais fortes dessa competição. Frankfurt é uma das equipes que mais marca de cabeça, que mais marca de escanteio, o Colônia também. Tá? É um confronto para bola aérea, para contra-ataque.
Beleza? O Frankfurt vem de um excelente jogo contra o Schalke no primeiro tempo, o segundo tempo não foi tão bom assim. O Colônia vem de derrota para o Leverkusen, então eu ficaria de olho aqui. Se você tá a fim de fazer um jogo que tem boas oportunidades para bola aérea, é esse daqui. Se eu tiver um placar de 2-0, um placar já construído e o outro time tem oportunidade de bola aérea, eu posso ter um mercado muito travado para poder buscar essas recuperações em relação à bola parada. Depois temos Mais e Bremen, um jogo muito importante para as duas equipes. O Mais tem 34 pontos e precisa pelo menos somar mais um para dar aquela respirada, né? Acabou de vencer o Dortmund fora de casa, uma vitória excepcional. E o Bremen, meus amigos, não tem o que fazer. O Bremen tem que ir para cima de qualquer maneira para poder vencer esse jogo. Pontuar já não interessa muito, porque a disputa do Bremen é pelo menos tentar disputar a relegation sem cair direto. Né? Tentar passar o Fortuna ali, tá um ponto de diferença, né? A Fortuna tem 29, o Bremen tem 28, para tentar falar, não, peraí, vamos ter uma segunda chance de pegar ou o Stuttgart, ou o Hamburgo, ou o Heidenheim, né? Na terceira colocação ali, para poder disputar essa relegation, para poder tentar permanecer na Bundesliga 1. Então o Bremen precisa ir para cima, só que o Bremen tem uma defesa muito frágil, e joga contra um Mais que tem um excelente contra-ataque. Tá? Então fica de olho aqui para gols. Esse jogo eu venho para trabalhar gols. Eu não vou me meter no match odds aqui, a não ser que seja um massacre do Bremen ou um massacre do Mais para eu poder aplicar aqui um lei a pior equipe em campo. Mas eu já venho pensando no mercado de gols para essa partida. Beleza? Hoffenheim e Union Berlim. Temos aqui uma necessidade do Hoffenheim por conta da classificação para a Europa League. É importante para os times. Hoffenheim está com uma odd muito baixa, vem de uma bela vitória contra o Augsburg num jogo muito interessante, muito corrido. Hoffenheim também tem uma excelente bola aérea e joga contra o Union Berlim, que também tem uma arma letal na bola aérea. Né? É boa na defensiva aérea e também é boa na ofensiva aérea. Então, outro jogo aqui para ficar de olho para bolas paradas. Não é tanto assim como Colônia e Frankfurt, mas é bom de se explorar também, pode ser interessante. Mercado de gols também aqui, fiquem à vontade, eu acho que pode ser um prato cheio para quem gosta de trabalhar os gols. E essa odd baixa do Hoffenheim se justifica porque o Union conseguiu o objetivo de se manter na Bundesliga 1, não vai cair, e o Hoffenheim precisa vencer para poder ir para a Europa League, para poder continuar brigando ali pela classificação para a Europa League. Então, é justa essa odd? Sim, mas eu vou precisar de um Hoffenheim me mostrando isso dentro de campo para poder trabalhar. Se tiver a fim de jogo, se o Union Berlin estiver ignorando completamente, deixando o Hoffenheim jogar, pode ser um excelente back aqui para trabalhar com stake cheia. Mas primeiro a leitura. Bayern de Munique e Freiburg, apesar de ter uma necessidade ainda do Freiburg por conta da Europa League, eu acho muito difícil o Freiburg criar algum problema aqui para o Bayern. Pode ser até um jogo para gols, o Freiburg pode ir lá ameaçar, mas se o Bayern quiser jogar aqui, pode ser interessante. Caso entre com um monte de reserva, já queira poupar ali para alguma coisa lá na frente, para Pokal ou para Champions, aí sim pode ser um jogo interessante para ficar de olho, mas eu sinceramente já vou evitar de fazer mesmo o Freiburg brigando por alguma coisa na Europa League. Depois temos o Schalke contra o Wolfsburg também está na briga para a competição europeia, não tem mais chance de pegar a Champions League, mas também está brigando ali por uma vaga direta da Europa League. O Schalke apresentou um bom jogo contra o Leverkusen no início do jogo, tá? E apresentou um sinal de melhora no segundo tempo contra o Frankfurt, mas ainda segue falhando bastante na parte defensiva, se bem que o Wolfsburg também vem de uma bela de uma goleada para o Gladbach, numa defesa horrorosa, falhando demais, as bolas aéreas não encaixando quase nunca, então é o mesmo cenário aqui do Union Berlin contra o Hoffenheim e Union Berlin, uma odd mais baixa que se justifica pela necessidade do Wolfsburg, mas como o Schalke não tem nada a perder, eu acho que essa odd baixa aqui do Wolfsburg vai ser complicado de encaixar na leitura, viu? Eu acho que vai ser muito mais um jogo para trocação, mesmo o Schalke não tendo tanto interesse assim em relação a competições europeias ou rebaixamento, eu acho que pode ser que o Schalke venha estragar essa tentativa do Wolfsburg aqui. Tá? Fica de olho. Wolfsburg tem uma excelente bola parada, tá? E é uma bola parada específica. Eu gosto da bola parada do Wolfsburg quando é no lado direito ofensivo, quando eles batem para dentro da área, tá? Prejudica bastante ali a ação do zagueiro e os caras do ataque ficam de frente pro gol. Beleza? Dá uma olhada para você ver, depois você me fala.
Depois temos o Fortuna contra o Augsburg, mais um jogo aqui de extrema necessidade para o Fortuna. Né? O Augsburg praticamente igual ao Colônia está livre com 35 pontos, a não ser que o Fortuna ganhe esse jogo, segure o Augsburg com 35 e ganhe o próximo jogo, mas mesmo assim talvez no critério de desempate o Fortuna ainda fique para baixo, mas a necessidade aqui é muito grande e vão abrir espaço para o contra-ataque do Augsburg e para a bola parada do Augsburg. Tudo depende de qual atitude o Augsburg vai ter durante o jogo especificamente. Né? Pode ser que o Augsburg queira pontuar para poder se livrar de vez, pode ser que o Augsburg esqueça do jogo e já pense nas férias, mas eu acho muito difícil. Eu acho que, assim como o jogo contra o Hoffenheim, o Augsburg vai tentar ir para cima e vai dar um trabalhão para o Fortuna. Né? Se vocês lembram dos últimos jogos do Fortuna, eles foram buscar um empate no finalzinho contra o Hoffenheim, foram buscar um empate na quarta-feira no finalzinho contra o Leipzig, que foi lindo, mas já passou da hora do Fortuna vir aqui e ganhar um jogo. Né? Mas eu preciso de leitura aqui. Eu estou muito mais inclinado para gols e para bola aérea, porque o do Fortuna é muito boa e a do Augsburg também. Mais um confronto aqui de bolas aéreas do que propriamente no match odds. Toma muito cuidado com o match odds aqui, porque o fator necessidade pode prejudicar a defesa, pode prejudicar a questão de nervosismo. Então, toma cuidado, beleza? Depois temos o Hertha Berlim com o Leverkusen. O Leverkusen continua brigando por uma vaga direta na Champions contra o Gladbach. Né? O Gladbach foi lá, meteu 4 no Wolfsburg. O Leverkusen foi lá, meteu 3-1 no Colônia. Então a briga está acirrada. O Hertha tinha feito uma excelente volta ali depois da paralisação, mas já deu uma segurada, o time já deu uma baixada de bloco, não conseguiu jogar bem contra o Dortmund, tomou uma virada contra o Frankfurt. Né? Enfim, não vem tão bem assim. O Leverkusen vem muito engrenado, vem muito encaixado, quer muito essa vaga direta na Champions. Então é sim um jogo que pode encaixar um back no início aqui do Leverkusen se eles entrarem com aquela pressão toda. O que é preciso tomar cuidado? As bolas aéreas do Hertha são muito boas e os contra-ataques do Hertha também. Tá? Principalmente o Hertha jogando em casa. Então talvez não seja um jogo tão fácil assim. Se for, vou estar lá. Se não, vou tomar cuidado. Tá? Também vejo um jogo aqui com padrão de bola parada e gols. Mas primeiro a gente tem que ver no live. Eu também achei que o jogo do Colônia contra o Leverkusen fosse mais difícil por conta das bolas paradas. Até teve bola parada do Colônia e gol de bola parada, mas o Leverkusen entrou amassando os caras. Se repetir aqui contra o Hertha, eu vou estar lá. Esse jogo aqui é um jogo que eu vou pular, para mim não tem interesse nenhum, a não ser o Leipzig querer terminar em segundo colocado, né? Porque o Dortmund está totalmente desinteressado. Os últimos jogos do Leipzig também que eu vi, não gostei muito, então sinceramente, pela quantidade de jogos importantes que tem, esse aqui é um jogo de camisa. Sabe aquele jogo onde tem confronto de camisa, onde todo mundo fala, nossa, que jogão, blá, blá, blá. Mas é aquele jogo praticamente sem interesse? É isso aqui. Né? É a disputa do segundo lugar. Se o Leipzig ganhar, ele empata no número de pontos e aí tem o próximo jogo para tentar passar na frente. Né? Seria bom para o Leipzig terminar em segundo? Seria. Para o ego faz bem, mas sinceramente eu vou preferir evitar esse jogo aqui. Se você for fazer, comenta aí embaixo o que você pretende fazer. E por último, e não menos importante, temos o Gladbach contra o Paderborn, o Gladbach fora de casa. Essa odd do Gladbach aqui está meio amassada. Tá? Apesar do Paderborn já ter sido rebaixado, é o pior time da competição, né? Mas é o time mais aguerrido, vai para cima. É claro, eu vejo o Gladbach enfiando pelo menos uns 3 gols aqui no Paderborn. Vejo. Mas talvez seja um pouco mais amassada essa odd do que deveria. Tá? Mas enfim, eu não faço pré-live. É bem provável que o Gladbach aqui, com a volta do Thuram e do Plea, não sei se eles vão voltar, mas fica de olho na escalação, tenha muita facilidade contra o Paderborn. Eu já comentei com vocês que o estilo de contra-ataque, de ataque do Gladbach, é aquele estilo de passar entre as linhas, buscando o ponto futuro, onde o jogador sai na cara do gol. É incrível o que eles conseguem fazer. Esse passe longo, não só de bola aérea, mas de bola rasteira entre a linha defensiva, deixa os zagueiros perdidinhos. E como o Paderborn ele é meio porra louca, vai para cima mesmo igual doido, e deixa muitos guarnecidos lá atrás, cara, uma goleada do Gladbach aqui não me parece nada estranho. Mesmo com essa cotação muito baixa aqui, uma goleada do Gladbach, de um Gladbach que precisa ir para a Champions League, que precisa pontuar, pegando um adversário acessível como esse, né? Enquanto o Leverkusen vai visitar o Hertha, que é um time muito mais qualificado que o Paderborn, o Gladbach vem e visita um Paderborn que já está praticamente rebaixado, que não briga por mais nada e que é um time de coragem.
né? Então abre muito espaço aqui sim para ter ambos marcando, né? Logicamente mercado de gols, mas uma possível goleada aqui do Gladbach, na minha opinião, se encaixar. Até um Beck pode se encaixar aqui com stake cheia. E depois dessa maratona de Bundesliga 1, tem alguns jogos na parte da tarde que pode ser interessante, tá? Por exemplo, o Bilbao com o Betis pode cheirar aqui alguma coisa para gols, né? Temos o West Ham contra o Wolverhampton, também pode ser interessante. O time dos Wolves é muito bom de se trabalhar. Temos o Getafe contra o Eibar, temos o Bournemouth com o Crystal Palace e o Atlético Madrid no final do dia contra o Valladolid. Mas é bem provável que eu evite fazer esses jogos e fique só nessa maratona de Bundesliga 1 que tem na parte da manhã. Agora eu vou falar um pouco do meu domingo, o que eu vou separar para fazer no domingo. Domingo de manhã eu vou pular o jogo do Celta de Vigo contra o Alavés, às 9 da manhã, vou minimizar aqui, e vou pular também o Newcastle contra o Sheffield, da Inglaterra. Tá? Vou começar pela Bundesliga 2, maratona, todos os jogos no mesmo horário, igual a da Bundesliga 1, penúltima rodada, muito time brigando por alguma coisa ali, eu vou tentar comentar com vocês. Então eu vou começar aqui por esse confronto. Cara, o que falar desse confronto aqui? Os dois times que brigam diretamente pela classificação na Bundesliga 1, né? São os únicos dois que têm condição de brigar com o Stuttgart, o Arminia praticamente já foi, né? Ainda tem possibilidade do Heidenheim ficar em segundo, ainda tem. Ainda tem possibilidade do Hamburgo ficar em segundo, ainda tem. Ainda tem possibilidade de passar os dois, né? O Hamburgo e o Heidenheim, um subindo direto e o outro pegando ali a promoção para disputar a relegation com Fortuna ou Bremen, mas tudo vai passar por esse jogo aqui. Se você pegar os últimos confrontos, o Hamburgo, dentro de casa contra o Osnabrück, vacilou, ficou 1-1. O Heidenheim fez um péssimo jogo contra o Greuther Fürth fora de casa também, com muito pouco interesse. Só que o Heidenheim tem um excelente contra-ataque, uma excelente bola aérea. O Hamburgo tem uma excelente bola aérea, tem uma defesa às vezes um pouco mais desguarnecida. O Heidenheim tem uma característica de abrir o placar, de recuar, de jogar no contra-ataque. Eu vejo muito esse jogo aqui para gols, né? Porque os dois times, na minha opinião, tendem a querer muito, né? No final do jogo, se tiver com aquela vantagem, pode ser interessante tentar buscar alguma coisa para gols, não só de recuperação, né? Porque se tem um cenário aqui onde um time às vezes está com um placar aberto e o outro time está vindo com tudo para cima e vai dar muito espaço no contra-ataque, é esse daqui. Eu prefiro o Heidenheim abrindo o placar antes para jogar no contra-ataque do que o Hamburgo. O Hamburgo, às vezes, quando ele está ganhando, ele é aquele time que tenta tirar o pé, mas ele não tem tanta qualidade para fazer isso como o Arminia. O Arminia, quando quer, ele tira o pé, ele abaixa o bloco, ele se adapta às situações da partida. Muito mais maduro. O Hamburgo não. O Hamburgo, quando ele recua, geralmente ele toma. Né? Se você pegar o jogo contra o Kiel, né, o jogo estava 3-2 para o Hamburgo. Primeiro estava 2-1, aí deixou empatar 2-2. Foi lá e fez 3-2. Tentou recuar, tomou no final. Né? Então eu prefiro o Heidenheim tendo vantagem no placar aqui para trabalhar o mercado de gols. Mas também pode ser um jogo interessante se eu estiver muito bem na leitura, se a leitura for muito boa para trabalhar a lei é a pior equipe em campo. Né? Ou até Beck ou Hamburgo se você tiver método para isso. Mas é provavelmente aqui o jogo do dia na Bundesliga 2. Depois nós temos Nuremberg e Stuttgart, também um jogo muito importante que envolve as duas equipes. O Nuremberg luta para poder fugir de vez do rebaixamento e o Stuttgart luta para garantir uma vaga direta para voltar para a Bundesliga 1. Um jogo muito louco aqui, cara, porque assim, não dá para prever. Né? O Nuremberg vem de um 6-0, se eu não me engano, contra o Wiesbaden. Posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que é isso. E o Stuttgart vem de um 5-1 contra o Sandhausen. Então, são duas equipes que estão afim. Né? O Nuremberg me surpreendeu muito na última partida contra o Wiesbaden, porque jogou pelo chão também. Né? O Nuremberg tem essa mania de ficar cruzando o tempo todo. Às vezes estão tabelando no chão, o cara quer botar a bola no alto, porque realmente ele tem uma bola aérea muito boa. Né? E o Stuttgart também pressionou demais o Sandhausen no início, meteu 4-0 no primeiro tempo. Então, assim, é difícil prever. Claro, o favoritismo é total do Stuttgart. O Stuttgart é um dos times da Bundesliga 2 que mais consegue pressionar e abafar o adversário. Porém, o Stuttgart tem uma péssima defesa. O Nuremberg vai tentar explorar esses contra-ataques e essas bolas aéreas. Para mim é jogo para tentar explorar essas bolas aéreas do Nuremberg. As bolas aéreas do Stuttgart também são boas, marcaram assim contra o Sandhausen.
Então, cara, é um jogo para gols, para bolas paradas, e só vai ser um jogo para match odds se eu tiver realmente uma leitura muito clara, porque tem necessidade dos dois lados. Não é Stuttgart e Sandhausen, onde o Sandhausen não estava nem aí. É importante para os dois lados, beleza? Então, outro jogão de bola aqui. Outro jogo importante é o Darmstadt contra o Wiesbaden. Não é importante para o Darmstadt, né, que acabou de perder para o Arminia de 1-0, mas é muito importante para o Wiesbaden. O Wiesbaden teve um desempenho muito melhor fora de casa nos últimos jogos do que em casa. Né, jogou bem contra o Hamburgo, ganhou do Kiel, mas aí dentro de casa perdeu para o Dresden, né, perdeu para o Nuremberg. É complicado, confronto direto ele acabou perdendo dentro de casa. O Darmstadt tem uma excelente bola aérea e um excelente contra-ataque. O Wiesbaden também tem uma excelente bola aérea e um excelente contra-ataque. Para mim aqui é jogo para gols. Eu nem cogito a possibilidade de trabalhar match odds aqui. Eu já venho sem expectativa. Expectativa é a mãe da merda, vocês sabem disso. Já venho sem expectativa, a não ser que o Wiesbaden esteja com o placar aberto e recue e chame o Darmstadt para cima para tentar buscar uma recuperação de match odds. Mas de resto eu vejo um jogo muito aberto aqui para match odds. Beleza? Aui Hannover, jogo sem briga nenhuma. Se você quiser fazer para mercado de gols ou match odds, sinta-se à vontade. Eu não vou focar nesse jogo. São Paulo e Regensburg, mesma coisa. São Paulo sempre com muita dificuldade para marcar. Sassarica não marca. E o Regensburg é aquele time que tem aquela fama de abrir resultados e se deixar empatar. Se você está afim, mas também é um jogo de meio de tabela que não vale para nada. Aí viemos para um jogo que vale alguma coisa. Karlsruhe precisa marcar ponto aqui. Aliás, essa coisa de marcar ponto para o Karlsruhe já não serve. Né? O Karlsruhe tem que ganhar do Arminia. E dentro de casa, 2 rodadas atrás, ganhou do Stuttgart. Tudo bem, foi fora de casa e perdeu para o Regensburg. Tentou até empatar, não conseguiu. Mas ganhou do Stuttgart em casa. Aproveitou as falhas da defesa do Stuttgart. Contra o Arminia, vai jogar contra o Arminia praticamente campeão. Né? Muito difícil o Stuttgart conseguir tirar esse título do Arminia. E precisa vencer. Talvez o Arminia jogue totalmente reserva. Não sei, acho difícil. Né? A situação do Karlsruhe aqui é difícil, mas o desinteresse do Arminia pode fazer o Karlsruhe ter vantagem. Jogo para bolas paradas, o Karlsruhe é o time que mais marca de escanteio nessa competição. O Arminia também tem uma boa bola aérea, mas não sei se vai entrar com os titulares, não sei se vai entrar com o ataque titular. Hoje no jogo do Darmstadt foi o ataque mais ou menos reserva, né? Principalmente o artilheiro da competição, o Klose, estava de fora. Porém, eu não gosto do Karlsruhe propondo o jogo. Eu prefiro o Karlsruhe no contra-ataque e eu não sei se o Arminia vai querer propor jogo aqui também. Não sei se vai ser aquele jogo xoxo com um golzinho chorado do Karlsruhe. Não sei. Tomara que seja de bola parada para eu tentar pegar. Sandhausen e Dresden. Sandhausen não briga por mais nada e o Dresden é o saco de pancada que está sempre brigando por alguma coisa, mas nunca consegue fazer nada. Se eu tivesse que pegar os últimos retrospectos e dar uma dica para vocês se o Sandhausen quiser jogar, é provavelmente um back fácil no Sandhausen. O que vai tirar essa possibilidade de back fácil? Se o Sandhausen não quiser jogar, não der leitura para isso, e se o Dresden resolver baixar alguma coisa ali e falar, não, os caras, hoje a gente vai jogar. Porque se você pegar todos os outros jogos onde o Dresden precisava marcar ponto, nem aí. Então essa odd de 1,70 vai estar mais ou menos 1,80 ali na Betfair para o Sandhausen, me chama muita atenção para um back Sandhausen aqui. Tá? O Sandhausen é excelente no contra, então não sei se o Dresden vai sair para tomar esse contra, e é muito bom de bola aérea, tá? Não preciso nem dizer. Então, jogo que eu vou ficar com muito carinho de olho aqui para dar back nesse Sandhausen. Beleza? Depois o Bochum com o Greuther Fürth, outro jogo que não tem interesse nenhum, para quem gosta de trabalhar gols. É bem provável que o Bochum ganhe esse jogo. Eu prefiro o Bochum aqui nessa comparação dos dois times. São dois times que eu acompanho. Os últimos jogos do Bochum têm me agradado ainda mais. Merecia até estar numa colocação melhor. Por fim, temos o Osnabrück contra o Kiel, um jogo onde o interesse é muito maior do Osnabrück de somar ponto do que do Kiel. O Kiel já, enfim, acabou de ganhar do Dresden, estava bem desinteressado, jogadores bem apáticos ali em campo. O Osnabrück está a 3 pontos só do Karlsruhe, então seria interessante pelo menos empatar esse jogo. Ao meio-dia e 15 nós temos o Chelsea fora de casa contra o Aston Villa. O Aston Villa não vinha numa boa colocação antes da paralisação, está lá embaixo em 19º. Essa odd do Chelsea fora de casa me agrada bastante, então eu vou deixar esse jogo no radar aqui para ficar de olho, para tentar aplicar um back favorito fora de casa aqui, se eu tiver logicamente leitura, beleza? Jogo do Valencia com o Sassuolo eu vou pular.
que é às 14h30. E vou me focar nesse jogo aqui do Everton com o Liverpool. Parece que vai ser um jogão. Faz tempo que eu não vejo um jogo do Liverpool. O Liverpool começando mais ou menos aqui a 1,60. Mesma coisa do Chelsea. Vou tentar encaixar uma leitura para back favorito aqui no Liverpool. Mas se tiver uma situação boa para gols, um jogo bem aberto também, eu posso trabalhar aqui o mercado de gols sem problema. Se não tiver leitura para nada, eu vou assistir porque deve ser um jogão. E por último, para fechar, temos o jogo do Real Sociedad com o Real Madrid. Esse jogo foi jogo de, se eu não me engano, quartas de final da Copa do Rei. O Real Sociedad ganhou do Madrid lá no Bernabéu por 4-2, né? Foi um jogo muito bom de se assistir e de se trabalhar. E temos aqui esse jogo agora válido pela La Liga. O Real Madrid voltou muito maduro, aparentemente, depois dessa paralisação. Ganhou do Eibar, ganhou agora do Valência. Mesmo com alguns vacilos ali na zaga, o Real Madrid tem mostrado uma postura muito diferente. E o Sociedad vem de uma derrota para o Alavés, né? Tomou um gol no começo, depois tomou um gol no finalzinho do jogo, na última bola. Cheguei a comentar disso nesse mesmo programa. O Sociedad ainda sonha com essa vaga direta na Champions League, mas ainda briga ali também pela Europa League. Pode ser interessante. Essa odd do Real Madrid aqui é 1,75, vai estar na Betfair ali a 1,80, 1,85, depende da hora do jogo, depende em relação à escalação, fica de olho, mas pode ser um bom jogo para aplicar um back favorito aqui no Real, se tiver leitura, ou um lay ao não favorito aqui no Real Sociedad, mas tudo depende da leitura. Cuidado para você não se abraçar aqui. Por último, lá no Campeonato Português temos o jogo do Vicente com o Aves. Eu, sinceramente, vou ficar de fora com todo respeito. O time do Aves é horroroso. Não dá para fazer isso aqui. Beleza, pessoal? Então esse vai ser o meu planejamento do final de semana. Vou deixar listado aqui embaixo a separação ali dos dias, sexta, sábado, domingo. Comenta aqui para mim, para você concorrer aos prêmios aqui do canal. E eu vejo você na segunda-feira, onde a gente faz esse resumão do final de semana, como é que foi essa penúltima rodada das duas Bundesligas. Eu vou fazer esse resumo para vocês de como é que eu trabalhei. E se você quiser me acompanhar no dia a dia de trabalho, meu link do Telegram tá lá embaixo. Fechou? Gestão de banco, um grande abraço a todos. Tchau.